Bem, posso descer um pouquinho também? Muito feliz estou por estar aqui na igreja de vocês. Nós trouxemos aqui duas amigas, a Eliane e a Andréia. São familiares da minha esposa, né? São do São Luís do Curu, a terra mais ruim que existe no Brasil. Elas vão me pegar ali, ó. Entendeu? Terra boa, maravilhoso lá. Chove uma vez por ano. Não, André, fala a verdade. Não, brincadeira. O pessoal que eu gosto muito, eu brinco bastante com eles. Do lado ali está a Gabriela, que é a minha filha. E do outro lado o intrometido. Penetra. Ele nem sabe que quer entrar na minha família. Olha, ele nem sabe a peça. Mas eu fico muito feliz por ter esse rapaz na minha família, gente muito boa e maravilhosa, tá? Então, eu agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos. E vamos então estudar a Bíblia, né? Mas antes eu queria cantar uma música com vocês, tá? É o do Inário, mais uma música do Inário. É o hino 185. Vamos cantar juntos? Porque essa música, né? Ela pergunta assim: quanto que a gente vale? Qual é o seu preço? Né? Você pode botar aí, meu jovem? 185. Sentadinho mesmo, vamos cantar para louvar a Deus. Agradeço a música do Júnior. Música boa também. Mas eu gosto sempre de cantar uma música antes de a gente começar a falar, né? Já avaliaste o preço? Vamos juntos? Quem rejeita o bom Deus, tá um caminho a traçar, que abafava a voz do Senhor. E se as glórias do mundo só queres buscar, já no preço calculaste o valor. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor. Vais trocar a esperança de vida eterna por qualquer momentâneo fulgor do prazer do pecado e seu brilho fatal, já no preço calculaste o valor. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor. E enquanto sua graça ainda franca estiver, e cerrado não for seu favor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer: já no preço calculei o valor. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor. Maravilhoso Deus, nosso Pai. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui na igreja do São Bernardo. Eu quero nesta noite fazer-te um pedido muito especial, Senhor. Pedido para que
os irmãos daqui consigam construir a sua igreja. Senhor, é teu interesse que eles tenham um templo, porque esse templo não é para a adoração do homem, mas para a adoração do Senhor. O Senhor tem trabalhado e tem visto a luta desses irmãos aqui, que está sendo vista e analisada por Ti. Portanto, ó Deus, estende a Tua mão poderosa sobre este grupo, esta igreja, esses irmãos. E vai agora, Senhor Deus, caminhando e tocando no coração daqueles que podem ajudar mais ainda, para que a bênção possa chegar aqui também nesta igreja, e os irmãos em breve possam ver a sua igreja levantada, erigida para a honra e para a glória do Senhor. Portanto, ó Deus, também pedimos por agora que vamos abrir a Tua palavra. Pedimos a Ti que nos dê a orientação devida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode abrir, meu amigo. Pode abrir o meu slide aí, que eu vou coordenando aqui. Queridos, essa aí é o nosso sonho também, né? Estamos chegando aí, estruturalmente isso aí já está pronto. A igreja de Água Fria, ela tem mais de 40 anos, e a gente nunca conseguiu concluir. E tem sido uma luta grande, até que há alguns anos atrás aí apareceu o pastor João Cláudio e resolvemos fazer uma mudança. E colocamos a igreja, como alguns já conhecem, colocamos a igreja lá para cima e fizemos aquela parte que é a igreja pátio. E aí a igreja parou, o pastor João Cláudio foi embora e os outros 2 pastores que passaram fizeram aí deram uma escorregadinha. E aí nós, pela graça de Deus, retomamos e tomamos a decisão de mudar a fachada da igreja. Uma vez eu estava trabalhando com os amigos e isso aqui não é um sermão não, tá? O sermão ainda vai acontecer, só para lembrar, contextualizar. E aí os irmãos disseram assim, uma pessoa disse assim, vamos fazer o PA, que é o ponto de apoio, lá na igreja de Seu Pedro, ele chama eu de Seu Pedro, a igreja de Seu Pedro, a igrejinha. Aí a outra pergunta, mas onde é essa igreja? Aí uma disse assim, é lá na rua fulano de tal, e deu assim uma ideia mais ou menos, né? Aí ela disse assim, é naquela igreja que é abandonada? Foi, isso me entristeceu tanto, me envergonhou tanto, me deixou baixo. Aí a partir daquele dia eu tomei a decisão de a gente trabalhar a fachada da igreja. Chamei um rapaz que tem noção disso, e nós idealizamos a fachada da nossa igreja. E aí lutamos, paramos, não deu certo. Continuamos orando, no grupo de oração, orando, e esses dias tivemos a alegria do irmão Bruno se comprometer em nos ajudar, né? Fizemos uma campanha com os irmãos, o dinheirinho também foi pouquinho, mas nós, com a ajuda dos irmãos, e está sendo proposto aí, ele está terminando a igreja de Tamandaré, vai nos ajudar também, e vamos orar a Deus para que eles tenham olhar também para a igreja de vocês aqui, o grupinho, para que Deus possa dar esse prazer, porque irmãos, é maravilhoso. Então, o nosso sonho está chegando, só está faltando a pintura, os nomes, já tem aí praticamente tudo aí, tá bom? Ore também por nós, vamos orar por vocês, ok? Queridos, o rei Manassés é o assunto de nós hoje, certo? O rei Manassés, não sei se você já conhece, mas ele está lá escrito no livro dos reis e também repetido nas crônicas, né? A história do rei Manassés é uma história assim bem peculiar. O Juninho já escutou esse sermão, a Gabriela também, mas ele é um rei muito diferenciado. Aconteceu fatos com ele que ele mesmo copiou de outros reis, mas o rei Manassés foi um rei. Eu não vou falar dele agora não, eu vou deixar para falar dele só no final, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que os reis de Israel, os reis de Judá, todos eles tinham uma grande importância no andamento espiritual do povo de Deus. O rei, ele tinha uma grande autoridade, era ele que praticamente decidia os destinos da nação.
E vocês sabem que até Salomão, depois da morte de Salomão, o povo de Israel foi dividido em dois. Eram 12 tribos. Dividiu essas 12 tribos em dois grupos. Um grupo com 10 e um grupo com duas tribos. O grupo das duas tribos foi chamado de o Reino do Sul. Que a maior tribo era Judá. Por isso deu o nome agora do povo judeu. E o povo de Israel, que eram 10 tribos, ao longo dos anos, por tantos pecados acometidos, o povo de Israel, a nação, não, mas o povo em si, o nome do reino do norte, praticamente acabou. E daí por diante a gente quase não ouve falar mais em povo de Israel, apenas povo de Judá. Entendeu? Povo de Judá. Eles tiveram uma grande importância no andamento da história do povo de Deus. E esse povo, interessante que você quando lê a Bíblia ali no Antigo Testamento, falando a partir de 1 Reis e 2, você vê, uma parte diz o rei de Israel, outra parte diz o rei de Judá. E eu queria convidar vocês para a gente fazer uma viagem, assim, de forma bem sucinta, né? Sobre a história de cada um dos reis de Judá, não de Israel. Foram mais ou menos 20 reis. Mas nós vamos falar de 14. Não sei que hora eu vou terminar. Me disseram que eu podia ficar até às 9. E aí, nós vamos fazer assim, de forma bem resumida, para vocês entenderem a história de um dos reis, que talvez seja o mais importante. Antes das 9. Não falei que era 9, tá? Antes das 9. Pode ser até 8 horas, né? Vai depender de vocês. Se vocês prestarem bem atenção, a gente não volta. Vejam só. O primeiro rei de Judá foi Roboão. Vamos ver um pouquinho das características de quem foi o rei Roboão. O rei Roboão, ele reinou quantos anos? Vocês acompanham ali, ó. Quero que vocês me ajudem. 17 anos. E ele era filho de Salomão. Foi ele que começou a causar essa divisão entre as 12 tribos. Parece que foi uma coisa boa, mas não sei se foi tão bom assim essa divisão. Mas quando a gente não está unido, nós estamos separados. E separação nunca é bom. A única separação que é boa, sabe qual é? É a separação do mundo, das concupiscências da carne. Essa separação é boa. Mas outra separação eu não acho muito legal. Então, esse rei, ele teve algumas características muito ruins. O seu comportamento não foi muito bom. Primeiro que ele foi um rei muito ímpio. E ele tentou destruir as outras tribos. Ele quis levantar uma guerra entre o próprio povo de Deus, aqui que nós chamamos de guerra civil. E guerra civil nunca é bom. Então ele foi um rei que tem algumas características, e ele foi castigado pelo comportamento dele. Ele foi um rei o quê? Idólatra. Aí eu pergunto para vocês, diante dessa característica, Roboão foi um bom rei? Foi ou não? Não. Roboão não foi um bom rei. Mas depois de Roboão teve outro rei, o segundo. Qual o nome dele? Abias. Será que Abias foi um bom rei? E eu quero que vocês entendam que toda vez que um rei foi mau, o povo também foi mau. Porque o rei, ele levava as pessoas ao pecado. Então nós estamos falando, quando eu perguntar, o rei de Israel foi bom? É a mesma coisa que eu estou perguntando, o povo de Deus estava certo? Porque o rei levava o grupo todo a se prostituir espiritualmente. Então, esse Abias, ele reinou pouco tempo, ele reinou apenas 3 anos, entendeu? Mas o que foi que ele fez? Esse rei, Abias, ele fez uma coisa muito ruim, entendeu? Ele faz o quê? Imita a impiedade de seu pai. Ele imita a impiedade de seu pai. O pai foi mau, o filho possivelmente venha a ser também. Isso não é regra geral. Porém, ele foi um rei que andou, ele fez o quê? Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Querido, que exemplo que Roboão deu para seu filho Abias?
Que exemplo! E eu quero que você entenda que os pais são exemplos, nós somos exemplos. Nós somos exemplos aos nossos filhos. Não significa que os filhos vão fazer a mesma coisa que os pais, mas a grande probabilidade é que eles façam a mesma coisa. Eu, por exemplo, meu pai foi um tremendo bebarrão, e eu não andei por esse caminho. Você sabe que eu não tinha dinheiro para comprar? Porque o pessoal me oferecia, eu não gostava. Mas geralmente a tendência é filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho é? É para ser, né? Mas aí, olha só, eu pergunto para você, diante do que nós vimos agora sobre Abias, Abias foi um bom rei? O que vocês acham? Foi ou não foi? Olha só, também não. Não foi um bom rei. Mas depois de Abias veio um outro. Qual foi? Asa. Está tudo na Bíblia, só você lá dar uma olhadinha em casa. Abias, quem era Abias, né? Então Abias, ele reinou muito tempo no povo judeu. Quantos anos? 41 anos. Asa foi um bom rei? Aqui diz, né? Tem algumas características importantes. Asa é bom rei sobre Israel. Ele destruiu o que, gente? Os ídolos que sua mãe adorava. E ele faz uma coisa interessante, ele abole, ou seja, ele destrói a idolatria e ele renova o pacto do Senhor. E diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Aí eu pergunto para você, e aí, Asa foi um bom rei? Sim, foi um bom rei. Se o rei foi bom, o povo também estava santificado. Entendeu? Isso vale muito para a igreja. Quando o líder é consagrado, quando o líder está bem, é para a igreja também seguir o exemplo, mas nem sempre acontece. Aí depois de Asa veio Josafá. Será que Josafá foi um bom rei? Hein? Vamos ver quanto tempo. Reinou quantos anos? 25 anos. Ele era filho de Asa. Bom, Asa foi um bom rei, não foi? Então Josafá é para ser. Não é verdade? Será que foi Josafá? Aqui diz que Josafá... Opa! Vocês já viram a resposta, né? Então eu vou deixar a resposta, que vocês já viram. O professor não fez muito legal hoje, né? Então tá aí. Ele fez algo muito maravilhoso, entendeu? Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Josafá foi um bom rei? Sim, foi um bom rei. Olha, aí seguiu, né? O pai bom, pai foi bom, o filho também, né? Mas aí nós temos Jeorão, ou Jorão, né? Vamos ver se esse camarada foi bom, entendeu? Ele reinou quantos anos? E ele era filho de quem? Do rei anterior, de Josafá. Josafá foi um bom rei? Nós vimos que sim, não foi? Mas Jeorão, ele foi mal. Ele foi mal. Ele matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Vejam, querido, Josafá não tinha só ele de filho, tinha outros. E quando um rei dominava, o que ele fazia? Se tiver algum irmão que eram os concorrentes, ele mandava matar, para que não houvesse concorrente sobre ele. E ele andou fazendo essas coisas. Aí diz aqui também que ele fez altos nos montes de Judá. É a mesma coisa de você levantar um altar de adoração, de ídolos. E aí diante disso eu pergunto para os irmãos, Jorão foi um bom rei? O que vocês acham? Hein? Não. Vocês me ajudem, tá? Estamos no 5º ali. Vamos para o 6º. Pergunto, depois de Jorão, quem foi que veio? Acasias. Será que Acasias foi um bom rei? Por quê? Vamos ver, né? Vejam só. Ele reinou quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Filho de quem? De Jorão. Olha um detalhe interessante. Vejam só. Moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias seu filho mais moço em seu lugar. Né? Aqui nós começamos a perceber que tem uma discussão entre família. Mas, sem entrar em detalhe na vida desse moço, fazendo um resumo, Acasias
fez o que era mal aos olhos como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros. Acabe era rei de Israel, foi um dos piores reis de Israel. Pergunto eu para vocês, esse moço foi um bom rei? Foi? Não foi. Não foi um bom rei. Mas depois tivemos aí Atalia, ou Atália, né? Vamos ler Atalia. Quem foi Atalia? Atalia, quer que você saiba que é uma mulher, não é um homem. É um dos primeiros registros que a gente tem de uma mulher como rainha, que dominou. Essa mulher foi talvez igual a Jezabel. Uma das piores. Entendeu? Uma das piores. Vejam só, ela reinou 6 anos. O que foi mais que ela fez? Digam aí. Ela manda matar, porque ela queria que o seu filho fosse rei. O que foi que ela fez mais? Ela foi o quê? Uma mulher idólatra. Atália foi uma mulher idólatra, porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Baalins era digamos assim, o diabo das nações vizinhas. Então eu não preciso nem perguntar para vocês, mas essa mulher não prestava para nada. Ela não prestou para nada. Não fez nada que prestasse. Joás. Temos aí Joás. Joás reinou quantos anos? 40. E começou a reinar com quantos anos, gente? 7 anos. Essa meninazinha tem quantos anos? 8 anos. Ele era menor do que você, mais novo do que você, quando se tornou rei de Israel. Entendeu? Agora o que é interessante é que Acasias, ou melhor, Joás, ele escapou de ser morto por quem? Ela não mandou matar a linhagem real, esse cara escapou, esse moço escapou. Ela matou todos, menos esse daí. Então Joás agora vem para derrubar e destruir tudo que essa mulher fez. Ela era idólatra. Então Joás faz aí, ó. Pois é. Vocês são muito curiosos, né? Devia nessas horas vocês fechar os olhos. Joás foi um bom rei? E um rei maravilhoso, viu? Um rei maravilhoso, tá? Depois temos Amazias. Quem foi Amazias? Ele reinou 29 anos. Era filho de Joás. E nós aqui dissemos que filho de peixe, peixinho? Vamos ver. Então, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Ou seja, uma parte estava na igreja e na outra parte estava fora da igreja. Ora ele servia ao Senhor, ora ele servia aos ídolos. Então, olha que é interessante. E ele manda fazer, né, ele manda matar ali os matadores de seu pai. Ele vence os edomitas, e Deus castiga ele por causa da idolatria. Aí a grande pergunta que fica é o seguinte: será que ele foi um bom rei? Foi ou não? Aí a gente pode ficar com as duas opções, porque no momento ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e por outro lado, tornou-se fazendo algumas coisas erradas. Então a gente ficaria no meio termo aí, tá bom? Outra questão importante, estamos terminando já, só para entender. Uzias e Azarias. Quem foi Uzias? Né? Ele era filho de Amazias. Reinou quantos anos? 52 anos. Agora já encontramos de cara aqui logo dizendo o seguinte, ó. Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Porém morreu leproso, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já podemos aí ter segurança de que Uzias ou Azarias foi um bom rei? Foi? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi um bom rei, tá? E aí, chegamos aí ao 11º, Jotão. Será que Jotão, como foi ele? Reinou 16 anos, e ele também fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Uzias seu pai.
foi um rei também muito bom. Posso confirmar de que Uzias foi um rei maravilhoso. E Acaz? Será que Acaz foi um bom rei? Ele reinou quantos anos? 16 anos. E diz aqui o seguinte, olha, Acasias não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus. Andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo. Ou seja, no meio do povo de Israel tinha uma imagem enorme, a imagem do Deus Baal. E aí eles ali sacrificavam as pessoas. E ele próprio aí pegou o seu filho e jogou dentro lá do buraco de fogo e sacrificou em nome do Deus Baalim. Pode acreditar. Será que ele foi um bom rei? Hein? Não, bem grande para ele. Né? Hã? Bem vermelho. E Ezequias, esse é o penúltimo, porque o último é Manassés. Entendeu? Ezequias disse que ele reinou 29 anos, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Estabelece o culto do Senhor. Estabelece o culto do Senhor. Manda purificar o quê? O templo. Ele fala para os levitas: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor e tirai do santuário a imundícia. Meus irmãos, todo líder, toda pessoa que tenta trabalhar a igreja para que ela se converta, para que ela se santifique, é uma pessoa abençoada, porque o trabalho da gente é fazer isso. Temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Ele foi um bom rei? Foi? Foi. A grande pergunta agora, e Manassés? Agora nós vamos abra a sua Bíblia agora, no livro de 2 Crônicas. Nós vamos concluir com isso aqui, gente. Vamos concluir com isso aqui. Existe algum pecado que Deus não possa perdoar? Existe? Será que existe algum homem, alguma mulher na face da terra que não mereça perdão? Será que a vida que você tem levado, digamos que tenha sido a pior vida do mundo? Vamos imaginar o pior homem do mundo, aquele que causou maior destruição no mundo. Vamos lembrar aqui de muitos, né? Hitler, por exemplo. Os piores homens do mundo. Será que teria salvação para Hitler? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha para mim aqui, ó. Nenhum rei de Judá foi pior do que esse que nós vamos ler agora. Já estou dando resposta para vocês. O livro de 2 Crônicas, capítulo 33, tem algumas coisas interessantes, então não vamos ler tudo, só algumas partes. A partir do verso 1 diz que Manassés, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou quantos anos? Encontraram? 55 anos ele reinou em Jerusalém. Meus irmãos, 55 anos é muita coisa. Se for um rei muito bom, que alegria, não? Mas se for um rei péssimo. Imagina você aqui, um pastor nessa igreja, 15 anos, fazendo vocês pecar, dizendo que sábado não é mais para guardar, que esse negócio de lei, mandando vocês comer qualquer coisa, transformou isso aqui num ambiente de prostituição, pegou imagem de escultura, colocou aqui, mandou vocês adorarem, pegou o filho dele também, levou lá para o Deus Baalim, jogou ele dentro do fogo lá. Manassés fez tudo isso e um pouco mais. Olha, verso 2.
Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações do gentio que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. O verso 3 diz que ele, pois, tornou a edificar os altos, ou seja, os locais de prostituição. Ele voltou, ou seja, Ezequias derrubou, e ele fez o quê? Reconstruiu. O verso 3, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. O que mais que ele fez, irmãos? Me ajudem aí. Não encontraram o texto? Levantou altares aos Baalins. O que mais? Fez postes ídolos. O que mais? Do céu. E ainda fez o quê? Serviu. O que mais ele fez? Verso 4. Da qual, olha só, ele pega a igreja, transforma no local de prostituição espiritual. Diz que edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito. Deus disse, olha, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. O que ele fez mais no verso 5? Altares a todo o exército dos céus, nos dois atos da casa do Senhor. O que ele fez mais no verso 6? Ele queimou o quê? Não, não foi um filho não. Ele queimou os filhos, não foi um só não. Não diz quanto, mas ele queimou alguns deles. E ele queimou como o quê? Como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava o que mais? O que ele fazia mais? Adivinhava pelas nuvens. O que ele era mais? Agoreiro. O que mais? O que mais? Tratava com necromantes. E o que mais? E depois? Parou por aí? Não, tem outra lista, verso 7. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e Salomão, seu filho. Quando Deus disse, ó, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Verso 9. O que Manassés fez no verso 9? De maneira, presta atenção aqui, olha para a tua Bíblia aí, olha para mim não, olha para a tua Bíblia aí. Olha que coisa interessante. O verso 9 diz, Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Tem alguém pior do que esse homem? Agora, olhando pelo olhar humano, esse homem é um homem perdido, desgraçado, fedorento a suor. Só não. Fedorento, nojento, adúltero, prostituto, sei lá, tanta coisa que tem aí, vale a pena a gente estar repetindo aqui. Tudo de mal esse homem foi. E era um homem que tinha responsabilidade para ser um homem de Deus. Aí eu pergunto, esse homem, olhando humanamente, ele estaria acabado, destruído, salvação perdida por completo. Mas o mais interessante, eu não podia terminar sem dizer isso aqui para vocês. O mais interessante é o que acontece a partir do verso 18. Verso 18. Na verdade não é o verso 18, é aí a partir do verso... O verso 10 em diante, vamos ler só para a gente entender o que aconteceu com ele. Falou o Senhor a quem? E ao seu povo, porém, não lhe deram ouvidos. E o que aconteceu? O verso 11 diz que Deus mandou que a Assíria fosse lá e desse aí uma lapada neles. Levasse ele preso. Mas ele, diante do que ele viu, pela consequência do pecado, o verso 12 diz que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus,
e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. E o verso 13 diz que ele fez uma oração a Deus, e se tornou favorável para com ele, atendeu-lhes a súplica. Quem atendeu a súplica? Deus atendeu a súplica dele, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então, aqui é que está a diferença. Então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Feliz daquele que reconhece que Deus é Deus. E aí, meus irmãos, agora ele vai fazer tudo o contrário. Ele vai fazer tudo o contrário agora, porque o homem sem Deus é apenas um cadáver ambulante. O homem sem Deus, ele não é gente. O homem com Deus, ele é poderoso, ele é transformador. E olha o que Deus é capaz de fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, na tua vida, na minha vida. O verso 14 diz: depois disto o quê? Da conversa que ele teve com Deus, do reconhecimento que ele teve de Deus com Deus, o que foi que ele fez? Ele edificou o muro de fora da cidade de Davi. Depois, o verso 15, ele fez o quê? Tirou da casa do Senhor tudo que ele tinha botado. Veja o poder do Espírito Santo na vida da gente. Aquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida e na minha vida. Ele tirou os deuses estranhos, e o que mais? E o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou o quê? Fora da cidade. Verso 16, foi o que ele fez? Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Aí o verso 18 diz assim, quanto ao mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes, que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. E o verso 20 conclui dizendo: assim Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Diz a história que Manassés, ele mandou serrar o profeta Isaías ao meio, vivo. E sabe qual vai ser a grande surpresa no céu? É quando Isaías olhar no céu, quando ele chegar lá no céu, ele vai ver, sabe quem lá? Manassés. O homem que o cerrou ao meio, que o matou e que o destruiu. Assim também como Saulo. Vai ser, Estevão vai ser surpreendido quando vê lá Saulo, o homem que o havia mandado matar e apedrejar e matar. Queridos, a gente conclui dizendo o seguinte: não há nenhum ser humano, no tamanho que seja que for o seu pecado, que Deus não possa levantar quando a gente reconhece que Deus é Deus. Esse ano de 2018, você talvez tenha feito muita coisa como eu, que fizemos. Mas olha, agora a gente não tem mais a interrogação, não é? A gente não tem mais a interrogação. Ele foi um péssimo rei. Feliz daqueles que têm direito de recomeçar a sua vida, meus irmãos. Feliz daquele que tem direito de recomeçar. Por isso nós não devemos discriminar ninguém, amaldiçoar ninguém. Nenhum homem, nenhuma mulher tem direito de dizer: isso aqui está perdido, é um desgraçado, não tem jeito para ele. Ninguém pode dizer isso. Só Deus tem o poder para dizer quem é quem. Temos que fazer orar pelas pessoas. Querido, assim como Manassés, como Deus mudou a vida dele, Deus é capaz de mudar a tua vida também. Amém? Que Deus ilumine a tua vida, que não olhe para os seus pecados, não olhe para as suas fraquezas, mas olhe para quem pode mudar a tua vida e a minha vida. Deus nos abençoe. Amém? Queria convidar você para a gente cantar o mesmo hino que eu cantei aqui com vocês. É 185. Quanto vale uma pessoa, para vocês verem, né? Vamos ficar todos em pé e cantarmos.
Eu tiro com vocês aqui, tá? Vamos lá, 185. Passei 5 minutos no tempo de vocês. Por isso é que eu não quero que ninguém olhe para o meu pecado, porque não olhe para o meu pecado não, porque você pode ser influenciado. Olhe para o Deus que pode salvar, pode transformar a nossa vida. Ok? Vamos lá então? Bem forte agora, vocês conhecem o hino. Quem rejeita o bom Deus, tal caminho a traçar, e abafar vai a voz do Senhor. E se as glórias do mundo só queres buscar, já do preço calculaste o valor. Se tua perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora estás a trilhar, já do preço calculaste o valor. Vais trocar a esperança de vida eterna por qualquer momentâneo fulgor do prazer do pecado e seu brilho fatal, já do preço calculaste o valor. Bem forte, vamos lá. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor. E enquanto sua graça ainda franca estiver, e encerrado não for seu favor, tu não queres chegar ao teu Deus e dizer, já no preço calculei o valor. Se tua alma perderes, de que valerá ter o mundo e seu esplendor? E da senda que agora tu estás a trilhar, já no preço calculaste o valor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, a história nos fala realmente disso, fala do poder do pecado, fala da desgraça do pecado, fala de todos aqueles que foram submetidos às forças do demônio, que gostaram, que ficaram, que foram destruídos. Mas a tua palavra também fala do grande amor, do grande poder que o Senhor tem para nos resgatar, de seja qual for o buraco que nós venhamos a estar. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela esperança que temos da libertação. Obrigado, Jesus, por saber que o Senhor vai voltar. E mesmo aqui, com toda a dificuldade que temos na nossa vida, caindo, levantando, mas nós continuamos aqui, ó Deus,
caindo de joelho, orando a Ti, pedindo a Tua misericórdia e a Tua intervenção para nos salvar. Assim como Tu mudou a vida de Manassés, muda a minha também, Senhor. Muda a vida da Maria, do João, do Antônio, da Francisca, da Roberta, dos Teus filhos que estão aqui, dos Teus filhos que estão na minha igreja, dos Teus filhos que estão aí no meio da rua perdidos, Senhor. Traz-os para a Tua casa. Abençoa esta igreja, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre ela, o Teu poder sobre ela, o Teu Espírito Santo sobre ela, que eles consigam alcançar os seus objetivos. Que o primeiro de tudo, Jesus, é morar na eternidade com o Senhor. Portanto, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos acompanha, dá-nos uma noite na Tua presença e um despertar feliz na Tua companhia. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Boa noite a todos. Estarei ali para despedir os irmãos.